Agora, nós vamos começar um novo capítulo, uma nova pílula de vídeo. Nós vamos focar agora na estrutura topológica, princípios e algoritmo de treinamento. Como aqui diz, é um desvendamento da arquitetura da arte 2. Nós começamos agora com a topologia da rede. E nós vamos entender a estrutura e os princípios que orientam o seu funcionamento. A rede possui uma arquitetura que permite lidar com dados complexos de maneira incremental. E aqui nós vemos um pouco da sua estrutura. Um dos grandes diferenciais da arte 2 é seu mecanismo de ressonância. Quando a rede encontra um padrão que se parece com o protótipo existente, ela entra em ressonância e atualiza aquele protótipo. Caso contrário, um reset é acionado e um novo cluster é criado. No caso, como nós podemos ver, a rede é com foco em clusterização. E aqui nós temos alguns pontos-chave, como ressonância, reset, aprendizado incremental e estabilidade e plasticidade. Porque a rede Art 2 ela tem um foco de você não você ter uma plasticidade no sentido de você pode ir adicionando incrementalmente os seus dados sem perder a sua generalização. Uma dica que a gente pode dar aqui de para conseguir interpretar melhor esse tipo de arquitetura é você imaginar o seguinte: imagine um clube exclusivo que aceita novos membros somente se eles forem parecidos o suficiente com os antigos. Essa é uma abordagem que a gente pode pensar para abstrair a arte dos princípios e funcionamentos. A arte 2 opera com base nos seguintes princípios, como a gente tinha falado, e agora a gente vai aprofundar um pouco. É que quando um padrão de entrada é apresentado, a rede busca um protótipo F2 que seja suficientemente similar se a similaridade for alta o suficiente, ou seja, controlada pelo parâmetro de vigilância. Ocorre a ressonância e o protótipo é atualizado para se aproximar ainda mais da entrada. No reset, se nenhum protótipo existente for o suficientemente similar à entrada, o mecanismo reset é ativado e um novo cluster é criado com a entrada como protótipo. No aprendizado incremental, nessa parte da arte 2, a arte 2 aprende de forma incremental, ajustando os protótipos a cada nova entrada, sem esquecer os padrões aprendidos anteriormente. Como a gente tinha falado da estabilidade e plasticidade, que é justamente isso, que ela não perde o que é aprendido após uma nova aprendizagem. E como a gente fala aqui embaixo, essa estabilidade e plasticidade, e a gente pode comentar nela que o parâmetro de vigilância controla esse equilíbrio entre essa estabilidade, que seria a manutenção de novos clusters existentes, e a plasticidade, que é a capacidade de criar novos clusters. Porque, pois, por exemplo, a gente pode ter um, a gente pode ter uma estabilidade alta, por exemplo, na manutenção de clusters. Uma capacidade de criar novos clusters. Por exemplo, digamos assim, uma vigilância muito baixa poderia criar clusters facilmente, e uma vigilância muito alta poderia não criar clusters facilmente ou criar. E agora a gente parte para o algoritmo de treinamento. Como a gente já tinha visto aqui sobre a arquitetura, basicamente como ela funciona e a sua ideia, a gente vai passar aqui para o algoritmo de treinamento, que ele pode ser resumido nos seguintes passos: a inicialização,
a inicialização, que ela vai iniciar os pesos da rede e definir o parâmetro de vigilância, como a gente já tinha aprendido antes sobre esse parâmetro. Depois ela vai apresentar uma entrada, que é a alimentação, por exemplo, dados de sensores, por exemplo. E a gente vai ter uma terceira parte, que é a normalização, como a gente tinha visto anteriormente, que é uma diferença forte entre a arte 1, que ela vai normalizar essa entrada pela camada F0, e depois comparar, que ela calcula a similaridade entre a entrada normalizada e os protótipos em F2. Aqui a gente tem uma visão mais abrangente, em que o reset, ou desculpe, em que nós vamos ter a entrada, nós vamos ter um input, a gente vai ter, por exemplo, aqui em cima, padrões armazenados. Em Y1 temos esse vetor, e Y2 temos esse vetor, e um parâmetro de vigilância é estabelecido. No cálculo da similaridade, por exemplo, a gente tem esse exemplo aqui, similaridade com o padrão 1, a gente expressa com esse cálculo, e a similaridade com o padrão 2, expressada também por esse cálculo. E a gente vai indo passo a passo para conseguir calcular. A gente tem aqui, por exemplo, o segundo passo. A ressonância ou reset. A ressonância, se a similaridade for maior ou igual à vigilância, ela atualiza o protótipo vencedor em F2 para se aproximar à entrada. No reset, se a similaridade for menor que a vigilância, seria inibido o protótipo vencedor e seria então repetido o processo de comparação com os demais protótipos. Se nenhum protótipo atender ao critério de vigilância, irá ser criado um novo cluster com a entrada como protótipo. Então será repetido esse passo. Ou seja, se a gente enviar algo e esse algo não for clusterizado de forma nenhuma, esse algo, ele será um novo cluster. Por exemplo, eu tenho pessoas, eu vou clusterizar alturas de pessoas. Eu tenho 100 pessoas da altura 1,70. Então será formado um cluster muito grande de 100 pessoas com altura 1,70. Mas se eu agora inserir uma pessoa com 1,60, não, ela não fará parte desse cluster de pessoas com 1,70. Então esse 1,60 será um novo cluster criado. E a partir da vez que outras pessoas com 1,60 entrarem, irá entrar no mesmo cluster criado pela primeira pessoa de 1,60. E aqui temos um pouco dos detalhes de pré-processamento e comparação da camada F1, que ela é uma camada que realiza pré-processamento e comparação, incluindo normalização, supressão de ruído e cálculo da similaridade a camada, entre a entrada e os protótipos. Essas operações são essenciais, claro, para o funcionamento da Art2 com dados contínuos. Aqui nós percebemos que nós citamos também a normalização, que entra um pouco em conflito, mas nós podemos achar eh, implementações em que a F1 possa normalizar. E como conclusão, nós temos que a Art2 é uma rede neural complexa, mas poderosa, para aprendizado não supervisionado com dados contínuos. Sua arquitetura, princípio de funcionamento e algoritmo de treinamento são fundamentais para entender seu comportamento e suas aplicações.
A compreensão desses aspectos permite uma melhor utilização e ajuste da rede para diferentes problemas. A próxima secção irá explorar as vantagens e desvantagens da Arte 2, bem como suas aplicações práticas.